Seja bem-vindo a mais um corte do Zona Mista. Esse corte é um oferecimento de APV desde 2006, protegendo seu veículo. Agora sim, houve evolução, apesar disso. Sim. Que eu tô pontuando como algo negativo que tem que ser exterminado. Um dos ranços, né? Se tem um ranço que é o desempenho fora de casa, outro ranço é não passar das quartas da Copa do Brasil, outro ranço é se aputanhar em decisão de mata-mata contra times que são nivelados com o Bahia, né? O Fluminense daquela época era um time muito parecido, talvez até inferior ao Bahia. Eu acho que são ranços que têm que ser exterminados e tendem a ser exterminados. Agora, a temporada em si houve evolução. O Bahia não conquistou título em 2024. Esse ano é o mínimo, mas é um mínimo que não acontecia desde 2001. Do Bahia ganhar 2 títulos no ano. Ganhou o Baiano, ganhou o Nordeste e se classificou com 3 rodadas de antecedência para a Libertadores. Eu acho que essa questão de não ir para a fase de grupos, esse último jogo determinou muita coisa. Tipo, a percepção da temporada com o Bahia em quinto seria uma, e a percepção da temporada com o Bahia em sétimo, com tudo que aconteceu, a eliminação da Copa do Brasil, os títulos e tal, é outra, sabe? Mas que houve evolução, houve. Eu acho que esse nível de maturidade vai crescendo com essa frequência nas competições. Acho que o Bahia da Libertadores em 2026 2026 já tende a ser diferente. Vamos ver se na prática vai ser. Ô Yuri, quando eu coloquei isso na pauta sobre essa questão de evolução ou não do Bahia, foi muito influenciado por uma fala de Marcelo Beckler, que repercutiu demais na torcida do Bahia nessa última semana, que é que ele fala num programa lá da TNT que o Bahia andou de lado, né? E a galera começou a gastar que era caranguejo e tal. E hoje ele soltou um vídeo no canal dele particular explicando essa situação e falando por que ele acha disso, de que o Bahia andou de lado. Ele disse que o Bahia andou de lado, mas que isso às vezes é bom, que é importante um time como o Bahia, que está em evolução, andar de lado, que na visão dele é classificar 2 anos seguidos para pré-Libertadores. Na época ele não sabia quando ele falou isso, mas hoje já sabemos que foi pré por 2 anos seguidos. E ele disse que é importante um time que está em evolução andar de lado, ou seja, manter o nível de disputa ali, né? Disputar Libertadores por 2 anos seguidos para continuar evoluindo. E aí ele meio que se explica, né? Dizendo que o Bahia evoluiu mesmo andando de lado, porque manter o nível para um time como o Bahia é evoluir. Enfim, mudou um pouco da percepção do que ele tinha falado, mas eu quero entender se Dudu acha que faz sentido, se Barbaço acha que faz sentido. Eu vou passar para Dudu. Eu gosto muito de Beckler, eu sou admirador demais do trabalho de Beckler. Mas na época eu julguei como um oportunismo, eu até falei isso na época, e um oportunismo balizado na ignorância, e não estou falando de burrice, não. Estou falando de não saber dessa informação, por exemplo. Que o Bahia estava jogando pela primeira vez na sua história Libertadores da América por 2 anos seguidos. Sim. Porque naquela ocasião foi a primeira vez, depois de 20 rodadas, que o Bahia saiu do G6. O destino e a incompetência, principalmente fora de casa do Bahia, fez com que ele terminasse o campeonato fora do G6, ali em 7º lugar. Mas foi a primeira vez, depois de 20 e poucas rodadas, que o Bahia saiu. E ele aproveitou essa oportunidade para poder falar, e provavelmente ele não sabia dessa questão, e ele confirmou, do Bahia em 2 anos seguidos para a Libertadores da América. Por exemplo, eu até cheguei a citar na hora, se um de nós, se a galera da mídia especializada, se a galera que estivesse aqui chegasse e falasse isso, talvez eu não julgasse com tanto espanto quanto eu julguei. Sim. Essa afirmação dele. Mas pra mim denotou oportunismo justamente por ele não saber provavelmente o contexto, e ele confirmou que não sabe o contexto, mas isso não tira minha admiração por Beckler. Fala aí, Dudu. Não, acho que não cabe, eu não analiso dessa forma, acho que esse discurso talvez possa se aplicar a outros times. Brasileirão, né? Claro, a gente não tá comparando aqui competições nem feitos. A gente tá falando de um time que começou melhor e depois, como falou, o Caranguejo começou a regredir. Eu acho que se eu tivesse que atribuir esse de texto dele a um time, seria o Ceará. No ano de 2025. Porque o Ceará começa um ano muito bom, ganhando o estadual do Fortaleza, que já tinha um time mais firmado, mais gabaritado, apesar de o Ceará sempre ir melhor em clássicos. Começa um ano bom, estruturado assim, fazendo pontos, conseguindo ficar meio de tabela, e do nada o Ceará entra em uma derrocada gigante. Pra mim, isso é o time ser caranguejo. Ir bem, e aí do nada largar de mão e ficar nessa. E o próprio Vasco da Gama também, se o Vasco tivesse mais umas 5 rodadas aí, talvez caísse. Porque o Vasco subiu muito rápido, porque teve uma sequência muito grande de vitórias consecutivas, e depois teve uma sequência, teve 6 vitórias consecutivas, 6 derrotas consecutivas e termina o ano. Isso é caranguejo. Agora, pra mim, o Bahia não foi caranguejo. Eu acho que ele quis falar caranguejo porque o caranguejo, ele não vai nem pra frente nem pra trás. Sim, fica estagnado. Ele anda de lado. Então, ele quis dizer mais ou menos que o Bahia continua do mesmo jeito.
Tipo, que Entendo ele não também. avançou nem regrediu. Sim, sim. O que eu acho que é uma mentira, justamente pelos pontos que Barbaço trouxe aqui. Não tem como ter passado por isso tudo. Por e não uma, ter questão, evoluído. uma Não tem questão de como. maturidade, irmão, uma questão de entender. Eu acho que os jogadores do Bahia entenderam o clube. Saber jogar o Bavi. Extremamente importante isso que você falou. Porque o Vitória ganhou em 2024 porque ele sabia jogar o Bavi. E o Bahia ganhou o primeiro Bavi do Brasileirão desse ano com um a menos porque os jogadores sabiam jogar o Bavi e sabiam o peso do clássico também. Então eu acho que o Bahia progrediu muito nessa questão mental mesmo. Só que precisa de reposição, precisa de mais jogadores. A gente viu isso no final do campeonato. Você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Venha conhecer a APV. E ganhe 15% na taxa de adesão clicando no link da descrição. Aproveita.